Estamos diante de uma pequena crise diplomática entre o Brasil e a China após declarações polêmicas de representantes de ambos os lados. Mas eu vou começar esse vídeo deixando uma pergunta para vocês debaterem aqui embaixo nos comentários. Para você, a China deve ser responsabilizada pela propagação mundial do coronavírus? Comente o seu ponto de vista, pois é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos. Quem vos fala é Felipe de Deus. E nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre essa crise diplomática entre o Brasil e a China e irei falar também sobre como os chineses vêm lidando com essa pandemia. É um vídeo muito importante, então recomendo que você assista até o final. Não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o trabalho que desenvolvo aqui no YouTube. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho da notificação. Se você já é inscrito do canal, muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu criei uma enquete aqui na barra da comunidade do canal perguntando aos inscritos se a China deveria ser responsabilizada pela propagação do coronavírus. Até esse momento, mais de 10 mil pessoas votaram. 88% dos votos votou que sim, a China deve ser responsabilizada pela propagação do coronavírus e 12% votou que não. Mas vamos à ordem dos fatos. Primeiro que, sinceramente, eu nunca imaginaria que questões diplomáticas importantes fossem ser discutidas em redes sociais como o Twitter. Chega a ser engraçado você ver presidentes, ministros, políticos, representantes, tudo discutindo questões diplomáticas com postagens no Twitter, com comentário, com menções, com marcações. Provavelmente, se estourar uma guerra da semana que vem, eles vão declarar guerra pelo Twitter. Eu vou resumir aqui para vocês o que aconteceu no Twitter. Não liguem pelo barulho da chuva, mas esse vídeo tem que ser produzido agora. Mas vamos lá. O deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro fez uma publicação no Twitter fazendo uma pequena comparação do Chernobyl com o coronavírus e culpando a China pela propagação desse vírus. Naturalmente, essa postagem no Twitter gerou reações. Yang Wanming, embaixador da China, publicou em seu Twitter pessoal, entre outras coisas, ainda marcou Ernesto Araújo e o presidente da Câmara, e marcou também aí o Eduardo Bolsonaro. Ele postou, entre outras coisas, que a parte da China repudia veemente as palavras do deputado brasileiro e exige que retire-as imediatamente e peça desculpa ao povo chinês. Certo ou errado, não estou entrando nesse quesito. O deputado brasileiro, que inclusive tem imunidade parlamentar, usou sua liberdade de expressão. Só que a embaixada da China aqui no Brasil, utilizando de uma instituição diplomática que representa um país inteiro, no caso a China, foi lá e comentou as palavras do deputado brasileiro. Só que a embaixada da China esqueceu de um pequeno detalhe. A opinião pessoal do deputado brasileiro não representa o posicionamento oficial do governo brasileiro em relação ao coronavírus. Toda essa situação de declarações de ambos os lados fez com que uma das maiores autoridades brasileiras na diplomacia, Ernesto Araújo, nosso ministro de Relações Exteriores, também entrasse nessa discussão no Twitter. O ministro brasileiro entrou na discussão declarando, entre outras coisas, que, abre aspas, é inaceitável que o embaixador da China endosse ou compartilhe postagem ofensiva ao chefe de Estado do Brasil e seus eleitores. As críticas do deputado Eduardo Bolsonaro à China, feitas em postagens ontem à noite, não refletem a posição do governo brasileiro. Fecha aspas. No fim das contas, a grande pergunta: a China tem culpa? Eu vou estabelecer aqui para vocês um pequeno cronograma dos fatos e aí vocês vão me dizer o que acham. Em 2002, o mundo presenciou a propagação do vírus SARS. Qual a origem? China. Em abril de 2003, foi descoberto que o governo chinês manteve em segredo o surto do SARS. Quando a comunidade internacional ficou sabendo, já era tarde demais. Ainda em 2003, o mundo presenciou também o surto da gripe aviária. Qual era a origem? A China. Em outubro de 2007, há 13 anos, foi publicado um artigo chamado Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave,
como agente infecção emergente e reemergente. Nesse artigo, que teve a participação da própria China nas pesquisas, está escrito, abre aspas, sabe-se que o coronavírus sofre recombinação genética, que pode levar a novos genotipos e surtos. A presença de um grande reservatório de vírus tipo SARS-CoV em morcegos, junto com a cultura de comer animais exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. Fecha aspas. Ou seja, os chineses sabiam do risco do coronavírus desde 2007 e não fizeram nada. Inclusive, o link desse PDF está disponível aqui embaixo nos comentários. Aí, em 2013, outro surto da gripe aviária. Qual a origem? A China. Em dezembro de 2019, a revista Times publicou uma matéria que dizia que os chineses destruíram provas sobre o vírus. Em janeiro de 2020, o médico chinês Lin Wanliang foi o primeiro a alertar sobre o vírus publicamente. Ele foi ignorado pelo governo, acabou infectado e morreu por causa do coronavírus. Ainda em janeiro de 2020, o governo chinês declarou que tal vírus não tinha transmissão entre humanos, algo que foi divulgado até mesmo pela Organização Mundial da Saúde. Aí, no dia 7 de janeiro, o Xi Jinping declarou a existência do vírus, mas só começou a tomar medidas 16 dias depois, e o resultado foi esse. Novamente, eu te pergunto aqui no final do vídeo, para vocês, a China deve ser responsabilizada pela propagação do coronavírus? Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, pois isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Fiquem todos com Deus e até mais. Eu só voltei para indicar esses 2 vídeos sobre a história do nosso Império do Brasil. Agora eu vou de verdade. Fiquem com Deus e até mais.